o clima em Genebra, na Suíça. Bem-vindo, bom dia, doutor. Bom dia, Sérgio Cursino. Uma alegria, um prazer falar com você e com todos os nossos amigos de Aracaju, Sergipe. Doutor, a importância desse encontro, por gentileza, nos conte, principalmente que nós estamos nesse momento, né, de renovação política. Tivemos agora as eleições, em breve os novos prefeitos, novas prefeitas estarão assumindo as prefeituras por todo o país. Nos conte dessa importância, por favor, doutor. Olha, as Nações Unidas em geral e no Brasil nós temos também essa preocupação. Hoje se fala muito em integridade, né, em combate à corrupção, em compliance, em conformidade com a lei. E treinamento essa semana aqui com gente de várias partes do mundo e também do Brasil tem o objetivo de entender quais são as novas regulações internacionais sobre esses temas e de que modo elas podem ser aplicadas no nosso país e no caso específico de Sergipe, de Aracaju e os demais municípios, né? Nós sabemos que vários indicadores demonstram o desenvolvimento de uma cidade ou de um estado, né? E para isso é preciso conhecer a norma que regula cada um dos serviços e dos segmentos da sociedade. Por exemplo, hoje se fala muito em inteligência artificial, né? E as Nações Unidas está muito preocupada com esse tema e esse ano, por exemplo, baixou uma resolução falando sobre governança, né? E tudo isso é importante porque, no final, é o cidadão que vai ser beneficiado ou não com aquilo que é regulado, seja no Brasil, seja internacionalmente. Então, o objetivo desse treinamento é fazer com que aqueles que participam, né, dessas discussões possam voltar para as suas cidades, para o seu estado, para o Brasil e poder usar essas ferramentas diante do poder público. E enfatizando até, doutor, essa ferramenta que você cita, compliance, que seria nós termos essa atitude, né? Nós também, individualmente, nós aprimorarmos a nossa compliance, a nossa visão de compliance, não só nas organizações governamentais ou privadas, mas ser compliance, agir com compliance, ter essa ética, buscar essa honradez, essa integridade também, né, doutor Uziel? Isso é muito importante. Na nossa Constituição Federal temos lá esculpido vários princípios como moralidade, transparência, né, boa governança, e o gestor público ele precisa estar imbuído nesses princípios. Por quê? Se temos uma gestão, por exemplo, municipal, agora nós temos uma nova gestão municipal nos municípios sergipanos, se existe a conformidade com a lei, se os gestores públicos eles entendem a lei, e sabem aplicar a lei, aquilo que está estabelecido na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na lei orgânica do município, isso aí vai resultar em desenvolvimento do próprio município. E na possibilidade, inclusive, porque se você tem bons indicadores, de conseguir financiamentos internacionais, financiamentos públicos, ou mesmo parcerias público-privadas. Então, o tema do compliance é uma realidade em todo o mundo. No Brasil, infelizmente, né, muitos municípios não entendem ainda o que significa o compliance, não aplicam esse tipo de regulamentação que é importante para o gestor público, para a relação entre o gestor público e empresas e entre os cidadãos em geral. Mesma coisa acontece com a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que já está em vigor no Brasil há algum tempo, e você vê muitas das repartições públicas e o município em geral não entende e não tem seguido aquilo que foi determinado pela própria lei, o que é uma violação, em último ratio, do próprio direito do cidadão, né? Nós estamos aqui na ONU nesse momento porque acontece a 47ª sessão do Mecanismo Periódico de Avaliação de Direitos Humanos. E uma das coisas que no Brasil nós precisamos seguir urgentemente é a proteção dos dados, né? Todo cidadão hoje, para acessar qualquer aplicativo, deixa lá CPF e outros dados que a lei considera sensíveis. E esses dados são feitos o quê? Então, toda essa legislação, todas essas normas precisam ser bem estudadas, entendidas, compreendidas pelo gestor, né? E aplicadas para que a gente tenha
efetivamente, né, os direitos fundamentais do cidadão respeitados. Doutor Uziel, e também o encontro aborda essa questão urgentíssima, que é a questão ambiental, né? A sustentabilidade climática também está sendo priorizada nesse encontro, doutor? Sim, sim, esse é um outro tema importante, né? E às vezes a gente usa esses termos um pouco complicados, o cidadão pensa o que seria sustentabilidade, né? Mas aí é só você lembrar que no mês de março, aí, quando as chuvas chegam em Aracaju, a gente vê um exemplo de mau planejamento da cidade, né? E a gente sofre, o cidadão também, porque tem a sua casa invadida por água, sua empresa, enfim, o transporte não funciona. Tudo isso acontece porque muitas vezes políticas de sustentabilidade não são seguidas, né? Se fala muito em alterações climáticas, um grande debate, a ONU está presente nisso, e é preciso compreender o que é que está acontecendo em nível de regulamentação e o que nós devemos usar no nosso país para o planejamento, né? Nos municípios, por exemplo, é aprovado o plano plurianual. E a partir disso, você tem que ter políticas públicas que possam levar ao desenvolvimento do município a partir da compreensão de que aquilo que deve ser adotado deve ser sustentável a médio e a longo prazo. Então, é isso que a gente tem discutido e aprendido aqui no sistema. E também outro aspecto importante, né, doutor Uziel, que você citou, já nos encaminhando para o encerramento da entrevista, é a inteligência artificial. Né, doutor Uziel, o quanto nos assusta, a gente fica imaginando até que ponto ela vai nos levar, para onde ela vai nos levar, quais são os benefícios, quais são os pontos positivos, altamente positivos, mas também os negativos. Isso também está na pauta do encontro, doutor? Olha, esse é um tema que eu diria os mais cruciais, né, como eu mencionei há pouco. Esse ano saiu na Assembleia Geral da ONU uma resolução específica, e a preocupação dos países em geral é com a good governance desse tema, ou seja, com uma boa governança, inclusive mundial, sobre esse tema, porque esse processo de inteligência artificial, ele atinge diretamente a vida do cidadão, das suas famílias e o relacionamento entre o cidadão e o poder público. Então, tudo ainda é muito incipiente, né, no sistema ONU, mas eles já recomendaram que os países membros possam aderir a uma regulamentação global, e isso certamente deve ser seguido no Brasil, em Sergipe e nos nossos municípios, porque são as pessoas que se relacionam, né, com a inteligência artificial que podem ser beneficiados, inclusive porque é o desenvolvimento de uma nova tecnologia, mas que não podem ter, em hipótese alguma, seus direitos humanos fundamentais violados. É preciso que haja uma proteção para que, inclusive, né, os trabalhadores não simplesmente percam seus empregos, seus postos de trabalho, ou haja uma substituição do ser humano em geral por máquinas. Então, são valores que devem ser ponderados, que devem ser olhados com bastante cautela, preocupação pelo gestor público, para que a gente tenha uma transição, né, para esse novo mundo, de modo em que haja segurança, haja paz e, evidentemente, desenvolvimento para toda a sociedade. Doutor Uziel, uma honra conversar contigo, um privilégio. Muito obrigado pelo seu tempo destinado a nós aqui no Balanço Geral da TV Atalaia. Doutor Uziel está ao vivo nesse momento, direto da Suíça, Genebra, agradecendo a você e solicitando que você volte aqui ao Brasil quando voltar, que você venha aqui no nosso Balanço Geral e você nos preste esse serviço, nos faça um balanço de todo esse encontro. Tá bom, doutor? Muito obrigado. Aproveita e traz um chocolate suíço para a gente também. Ok, Sérgio Cursino, a nossa poder colaborar com o nosso povo sergipano, nossa cidade. Parabéns pelo seu trabalho relevante que você faz na comunicação. E sim, estamos à disposição, inclusive, para levar um chocolate suíço para você. É uma delícia, né, doutor? Muito obrigado. Bom trabalho, doutor Uziel. Foi uma honra falar contigo. Bom dia. Bom dia, um abraço.